Boa noite. Glória a Deus. Vamos dar início à nossa escola bíblica, vamos. Vamos falar de um assunto muito interessante hoje. Mas eu queria começar por vos mostrar uma coisa. Abram comigo as vossas Bíblias no Salmo 2. Às vezes, eu vou ser muito sincero convosco. Isto é só um pequeno à parte. Mala de rebelde tem que ser rebelde. Eu não consigo conceber um cristão filho de Deus que não seja alegre e bem disposto. Mas infelizmente há muitos. Sisudos, carrancudos, parece que estão sempre zangados. Parece que a testa está sempre... Parece que estão sempre... Não é? E porquê? Porque não nasceram de novo. E eu estou a ser o mais sincero que posso. Eu estou a começar por aqui. Basicamente, o que eu quero falar sobre a importância de nascer de novo. Mas vou focar-me em duas coisas. Primeiro é na essência da alegria e depois vamos ao arrependimento e perdão, que são duas ferramentas e duas manifestações do verdadeiro nascimento e de uma nova criatura, de uma nova vida em Cristo Jesus. Vocês conseguem compreender isto? Obviamente que eu teria que falar sempre do fruto do Espírito. Gálatas 5, vocês conhecem, 20 a 22, descreve as 9 manifestações do fruto do Espírito. E todas estas, duas destas estão lá. A alegria e o perdão, a pessoa que é longânima, a pessoa que é benigna, não pode guardar rancor, não pode guardar falta de perdão. Ok? Pronto. Mas muito raramente se fala na alegria. Ora, há dois tipos de alegria. Há a alegria de riso da palhaçada e há a alegria de riso da palhaçada divina. E se há coisa que me dá prazer, vou ser muito sincero convosco, seja a sexta-feira, seja ao domingo, eu estou lá embaixo, na minha sala, o maior escritório pastoral que eu conheço, com 150 metros quadrados, que não é para todos. E é estar-vos a ouvir cá em cima, a rir e bem dispostos e a brincar uns com os outros, porque isso implica sermos família. E somos assim porquê? E olha, já fez uma semana que o meu pastor partiu para Jesus, não é? O pastor Leitão, já está com Jesus. E você acredita que naquele funeral, naquela cerimónia, naquela última homenagem, o que mais se ouvia eram gargalhadas, boa disposição, alegria, reencontros entre irmãos que não se viam há não sei quantos anos, alguns deles 20 e 30 anos, e era uma coisa, uma alegria, e eu disse várias vezes assim à família, olha, vocês estão a ver isto? E eles próprios não estavam a olhar, mas não estavam a perceber. E disse, isto só é possível connosco que temos Jesus. Porque nós sabemos onde Ele está. Logo não há a angústia, não há a culpa. Principalmente, fizeste tudo. Tu fizeste tudo o que estava ao teu alcance. Oraste, deste Jesus, foste fiel até ao fim. É isto que Jesus requer de nós para a família, requer de nós para a igreja e requer de nós para Jesus Cristo, para Ele próprio. Ser fiel até ao fim e então serás salvo. E só aqueles que são fiéis é que podem estar assim, bem dispostos, leves, de coração grato, com alegria, num momento que até deveria de ser de dor, porque é uma partida. Não vamos voltar a ver fisicamente aquela pessoa. Vamos sentir saudades, vamos sentir falta. Vocês estão-me a compreender, mas a alegria do Senhor supera todas essas coisas. Também conhecemos
que quando Maria foi ter com Isabel e as duas se encontraram, estavam as duas grávidas, embora as idades fossem bem díspares, uma deveria ter aproximadamente 50 anos, já muito para além do normal, e a outra era bem novinha, apesar de serem primas. Diz que quando João Batista, na barriga da mãe, sentiu que Jesus estava presente, os dois pularam dentro da barriga. É como se, aquela alegria de se encontrarem. Por isso é que as pessoas dizem assim, há pessoas com quem a gente fala que parece que somos amigos há anos. Parece que somos família de Deus. E somos. Porque já o éramos desde a fundação do mundo. Então, quando há um encontro e a gente fala uns com os outros e conversamos, e a pessoa está ali, parece que sempre foi assim, e sempre foi assim. Então há uma alegria. Portanto, já viu, já falámos de 2 tipos de alegria, mas agora vou falar de outra. Neemias 8:10 diz, para nós comermos as gorduras e bebermos as doçuras. Não sei bem se essa história do retirar o açúcar do meu corpo, se isso é aprovado por Deus. Não sei, tenho que investigar. Mas não devemos de abusar, porque tudo o que foi criado, tudo o que existe neste planeta, foi criado por Deus. Logo é abençoado por Deus. O que é que estraga? O abuso, o excesso ou a falta. Por isso é que a Bíblia diz, não te desvies nem para a esquerda nem para a direita, segue no meio. Não é a nível político, não tem nada a ver com isso, mas é sermos equilibrados nas nossas decisões. Mas o versículo não termina aí, porque diz, e alegrai-vos, porque a alegria do Senhor, a vossa força é. Então a alegria não é nossa, a alegria vem de Deus. A alegria provém de dentro do nosso espírito, dada por Deus. E quer a prova disso? Salmo 2, versículo 4. Aquele que habita nos céus. Quem é que habita nos céus? O nosso Deus. Verdade ou mentira? Não é ele que a Bíblia diz em Isaías capítulo 1 que ele se assenta na curvatura da terra? Então, Salmo 2, versículo 4, diz assim, aquele que habita nos céus se rirá. Aquele que habita nos céus ri. E o Senhor zombará deles. Quer dizer, zombará de quem? Daqueles que fazem planos. Que é o que está no capítulo. Deus, quando alguém diz assim, eu estou a fazer planos para isto, Deus começa-se a rir. Porque Ele é bem disposto. Ele é uma pessoa animada, ele é uma pessoa divertida. E ele olha para nós e diz, estás a fazer planos, pois eu vou virá-los a pernas para o ar. Porque ele é que é o Senhor. Deus é o Senhor. Então ele é bem disposto. Rir com Deus, para Deus, na presença de Deus, é a coisa mais normal. Ser feliz com Deus é a coisa mais normal. Ser bem disposto com os irmãos, conversarmos uns com os outros, fazermos brincadeiras uns com os outros, piadas uns com os outros, é a coisa mais normal. Anima-te, alegra-te no Senhor. Alegra-te nele, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Mas o que é que o diabo convenceu a igreja ao longo destes 2000 anos a fazer? A ter uma aparência contristada, como se fosse de grande temor. Não, na igreja não se pode fazer barulho. O menino está a dormir. Mas é mentira o que eu estou a dizer, não é? Ora, o diabo convenceu as pessoas que está contristado com aquele ar de quem chupou limão. 2. Foram 2 limões que eu chupei de manhã. E vêm para a igreja. Com aquele ar de quem... E a cara de limão, Jesus! Nem quero imaginar. Mas a alegria do Senhor é que é a nossa força. Por isso é que o diabo não gosta de nos ver alegres, bem dispostos e animados. E às vezes só Deus sabe os problemas que estamos a enfrentar.
as tristezas que de vez em quando vêm até ao nosso coração. Mas se nós enfrentarmos cada problema com alegria, cada situação, cada circunstância, seja o que for, com alegria, a força que está nessa alegria vem dominar o nosso coração. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu assim: quando eu estou fraco, então eu estou forte. Porquê? Porque quando eu estou fraco, e eu deveria estar em baixo, mas eu alegro-me no Senhor e Ele me fortalece. Ele me faz forte. Filipenses 4,13. Diga ao fraco, eu sou forte. E o que é que ele também diz no Filipenses 4? Mais à frente. Alegrai-vos, não foi o que ouvimos no domingo pelo presbítero Zé Manel? Alegrai-vos no Senhor. Diz lá, regozijai-vos. Mas eu estou a pôr uma palavra mais fácil de dizer, não é? Também há noutros sítios, sim. Mas ele ali, nesse versículo, diz assim: outra vez vos digo. Que é como quem diz: alegra-te 2 vezes mais. Não te deixes cair, não te deixes ir abaixo. Não te deixes molestar pelas coisas que se passam neste mundo, na tua vida, no teu trabalho, lá em casa. Ai, pastor, você nem sabe. Estava a lavar o chão. Parecia o lago dos cisnes. Patinei, era o charco dos patos. Caí, fiz lá não sei o quê. Olha, a última vez que me aconteceu uma cena assim, não sou muito de cair, graças a Deus, mas um escorreganço, uma coisa qualquer, acabei mesmo por me sentar no chão a rir à gargalhada. Porque eu sou o primeiro a rir. E às vezes até estou a rir por estar grato, porque numa situação que era para partir um pé, uma perna, ou cair, sei lá, e o Senhor nos protege daquela maneira, é de estarmos gratos pela sua proteção. Estarmos benditos na sua presença, sabermos que a bênção do Senhor e o favor de Deus é conosco. Oh, glória a Deus! Se isto não vos dá vontade de rir, eu também não vou fazer a roda nem o pino. Só depois tinham que chamar o INEM. Agora, isto é um dos frutos do Espírito. Uma das manifestações do fruto do Espírito. A alegria. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Às vezes não conseguimos estar assim tão alegres por causa das coisas que outras pessoas nos fazem. Por causa das coisas que outros nos dizem. Porque se calhar depois de passarmos pelas circunstâncias e pelas dificuldades, ficamos a saber os planos que estavam por trás, que nunca era suposto virmos a saber. Mas acabamos por saber, e mesmo nessa alegria, às vezes vem assim um bocadinho de tristeza, porque pensamos, era muito pior do que aquilo que eu pensava. E o livramento de Deus, então, foi muito maior. Mas, obviamente, que isto deixa-nos tristes. Magoa-nos. Então, o que é que eu quero agora falar convosco? Que aquele que é benigno, paciente e longânimo, é requerido o quê? Perdoar. E perdoar como? De vez em quando. Só as coisas mais fáceis. Pedro perguntou, não sei se tinha sido algum irmão, se tinha sido algum vizinho, algum concorrente do trabalho dele, que ele era pescador, não é? Se tinha sido a sogra, porque não se esqueça que Jesus orou pela sogra. Ah, Jesus, a minha sogra está aqui com febre e tal. Jesus podia-lhe ter perguntado, é para encomendar ou é para... Mas o que é certo é que Jesus orou e diz que a mulher se levantou e pôs-se a servi-los. Pedro deve ter ficado muito contente. Olha, glória a Deus. Fazer alguma coisa de útil. Mas o que é certo, estou a brincar com vocês, mas o que é certo é que Pedro perguntou-lhe, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7? Eu lembro-me, eu era miúdo, pequenino, e às vezes ouvia esta passagem na escola dominical, que nós chamamos de igreja infantil. E a Fatinha, quando falava nisto, ela falava com muita frequência. Eu achava sempre que era para mim. Porque quando éramos mais novos, eu e o meu irmão éramos o cão e o gato. Eu era o gato, ele é o cão.
O gato é bonito, é um gato, né? Mas o que é ser? Aquilo era mesmo, era pecado. E quando a Fatinha dizia que nós tínhamos que perdoar, e ela dizia, temos que perdoar o nosso irmão, e eu pensava assim, como é que ela sabe? Deve ser coisa da Dona Ninja. Deve ser a Dona Ninja que vai contar tudo à Fatinha, e a Fatinha depois, irmãos, ou a irmã Lisete, tenho que perdoar, temos que perdoar os nossos irmãos. Eu, outra vez esta conversa de perdoar irmão. E havia um corinho. Com a vassourinha eu vou varrer todas as queixinhas contra o meu irmão. E eu ficava, como é que eles sabem que porque eu ficava mesmo zangado. Eu não gostava do corinho sequer, porque achava que era uma indireta para mim. Tipo, como é que eles sabem que eu faço queixinhos? Porque eu dava sempre, mãe, olha o humano. Mãe, o humano disse, o humano fez. Depois dizia, com a pá eu vou cavar. Era a parte que eu gostava. E depois o meu irmão vou enterrar. Não! Com a pá eu vou cavar e depois vou enterrar todas as queixinhas contra o meu irmão. E eu assim, está bem, pronto. E levar tudo em oração. Ok, pronto, está bem, é isso que eu vou fazer. Mas pronto, ficava sempre com aquela coisa do perdoar, o perdoar. Pedro teve a mesma dúvida e Pedro sentiu a mesma coisa que nós sentimos, não é? Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Irmãos, eu quero vos dizer, a resposta de Jesus é uma conta de matemática, mas que não pode ser levada à letra, no sentido, são 490 vezes. E se calhar isso num ano esgota-se. 490 vezes, 70 vezes 7, que significa perdoa sempre, a toda a hora, a todo instante. Agora é assim, você diz-me assim, então, mas pastor, se eu estou sempre a perdoar, a pessoa nunca vai aprender que tem que mudar, que não pode continuar a fazer aquilo. E eu tenho duas respostas para vos dar. Aquele irmão que não consegue mudar, não nasceu de novo. Mas aquele que falhou, que se arrepende, e eu perdoo, e tu perdoas, mas que não volta a fazer, esse nasceu de novo. É esse. Às vezes é mais difícil de perdoar, mas também não te volta a fazer mais nenhuma. Enquanto que os outros, que às vezes é mais fácil de perdoar, também são aqueles que nos estão sempre a magoar. E eu aqui tenho um conselho para mim, para ti, para todos aqueles que nos estão a ouvir. Eu perdoo, e tu perdoas, e nós perdoamos. É o mandamento de Jesus. Perdoarmos, termos um coração de perdão. Porque até a própria oração do Pai Nosso põe-nos em xeque com isso. Perdoa todos os meus pecados, assim como eu perdoo àqueles que me magoam. Ou seja, se eu não consigo perdoar, o Senhor não me vai conseguir perdoar os meus pecados. E eu vou estar em falta para com Deus e não vou conseguir ouvir a voz de Deus. Irmãos, mesmo sem saber, às vezes nós temos mágoa contra alguém. Mesmo sem... É verdade, eu tenho mesmo que ensinar-vos isto. E é por isto que a escola bíblica existe, não é? Às vezes, mesmo sem sabermos, nós temos mágoa contra pessoas. Às vezes, mesmo sem saber, nós estamos com falta de perdão sobre alguém. E como é que eu sei que tenho falta de perdão? Não é por eu pensar mal da pessoa, ou por não gostar da pessoa, ou por isto ou por aquilo. É porque Deus deixa de responder às minhas orações, ou eu deixo de ouvir a voz de Deus. Eu comentei com o presbítero Zé Manuel Mancinho, não foi há muito tempo, que logo a seguir à chuva serôdia, eu estava a sentir de volta o mover do Espírito Santo de Deus em mim. Coisa que eu já não sentia, se calhar, há 1 ano e meio. Eu estava a começar a voltar a ouvir a voz de Deus com fluidez
Eu estava a começar a voltar a olhar para os olhos das pessoas e saber o que lá vai dentro. Durante as reuniões, o Senhor faz-me a radiografia de cada um de vocês, coisa que já não fazia há algum tempo. E eu pensei, Senhor, será que é do meu pecado porque eu não sou perfeito? E depois eu aprendi e percebi que não. Eu estava ofendido e magoado, mesmo sem dar conta que estava ofendido e magoado. E às vezes vem das pessoas mais próximas de nós. Pessoas que são próximas de nós, família, ou pessoas importantes na igreja, importantes para o pastor, importantes, que, por atitudes, por palavras, por ausências, por posturas, vão pondo o nosso coração arrefecido. Num casamento, se a esposa faz um carinho no marido e o marido diz, porque também não sabe como reagir, porque se calhar nunca teve. Ou porque é a moda antiga e acha que a festinha na cara, um beijinho, eu gosto, amo-te muito, é uma coisa abchanada, porque eu sou homem. Não, estou a falar sério. Há homens assim, por causa do passado, por causa da história. Isto pode acontecer no relacionamento, por exemplo, entre mãe e filho, entre marido e mulher, entre pastor e presbítero, entre colaboradores. Uma palavra mais agressiva, uma ausência, quando a pessoa diz, conta comigo, e depois não. Por exemplo, estou a dar um exemplo. Ou eu prometo que faço isto e depois... Vocês estão a perceber? Pastor, conte comigo. E depois é o primeiro a criticar o pastor. Mesmo que o pastor não saiba, há uma ligação naquela promessa. Eclesiastes 5 diz o quê? Para eu não fazer promessas na casa de Deus, que eu já sei que não vou conseguir cumprir. Porque Deus ouve. Deus está nos céus e Ele ouve. Mas também está aqui para te fazer cumprir as coisas. Então Ele ouve. Alguém dizia assim, Deus tem-te livrado de pessoas porque Ele ouve todas as conversas, tu não. E às vezes nós começamos a afastar de algumas pessoas e dizemos assim, eu não sei porquê. Mas em algum momento houve conversas, houve sentimentos, houve atitudes que nós nunca ouvimos, nunca sentimos, nem nunca vimos. E Deus disse assim, é melhor afastar-te. E nós nem sequer damos conta. Eu estou-me a fazer entender, vocês estão a entender o que eu estou a partilhar convosco. E isso vai gerando um sentimento amargo. Então, como é que eu posso fazer para lutar com isso? Olha, em primeiro lugar, cuidar do teu fruto do Espírito. Seres benigno. Nunca pensares mal das pessoas. Ele disse aquilo porque ele quer mandar a boca. Ele disse aquilo porque ele não sei o quê. Ela diz aquilo porque não. Não. Nunca penses segundo as intenções dos outros. Eu tive que me purgar disso, sabia? Porque eu tinha esse espírito. Eu estava a ouvir a pregação e qualquer coisinha que o pregador dissesse, eu já achava que era uma boca para mim. E você sabia que isso é um sintoma de narcisismo? Acharmos que é tudo para nós. Estamos tão apaixonados por nós próprios que toda a pregação é uma boca para eles. E isso gera sentimento faccioso, falta de perdão, raiz de amargura. Vocês estão a compreender ou não? Eu estou-vos a dar uma perspectiva sobre a falta de perdão e perdão que se calhar nunca ninguém vos deu. Eu, como pastor, se há coisa que eu tenho vindo a trabalhar no meu coração é, para já, eu não posso achar que qualquer coisinha que me digam fora do comum é uma boca para mim.
Primeiro porquê? Porque eu tenho que estar de consciência tranquila. Eu só posso estar de consciência pesada se eu não fizer tudo por essa pessoa. E eu sei que tenho feito tudo por vocês. Eu estou de consciência tranquila. Então eu sei que, mesmo que haja uma palavra menos, às vezes não é tão florida, não é tão primaveril, eu não posso considerar como sendo uma boca para mim. Eu tenho que considerar, espera aí, eu tenho que perceber porque é que a pessoa está assim. E é isso que eu tenho feito nos últimos anos. Eu vou ter com vocês e o que é que se passa com vocês? O que é que aconteceu? Pastor, está a acontecer isto e isto. Pois é que eu estou a notar que vocês estão diferentes. Não é o que eu tenho feito convosco. E é o que eu vou continuar a fazer. Porque eu não vou deixar que uma meia palavra, que um olhar furtivo, um apontar do dedo, um mexer com os pés, Provérbios 6. Não posso deixar que isso venha trazer mágoa ao meu coração. Se o meu coração estiver magoado, sabe o que acontece? As pessoas deixam de vir. A palavra não flui. A presença do Espírito Santo não vem. As finanças começam a cair. Deixamos de ter salvações. Agora, se isto acontece comigo, eu lamento informar, mas pode acontecer contigo também. Um filho, uma filha, um marido, uma esposa, um equiparado, um par, um presbítero, ciúmes do outro presbítero. Graças a Deus eu não tenho cá nada disto aqui. Mas já tive. Isso é veneno. É veneno. Sabe quantos litros de óleo são precisos para estragar 1000 litros de água? Uma gota. Uma gota de óleo de mudar dos motores dos carros. Uma gota de óleo é suficiente para estragar 1000 litros de água. Um pequenino sentimento faccioso, um pequenino sentimento que a pessoa fica, o que é que isto quer dizer? O que é isto? Que ele disse que vinha e não veio. Vocês estão a perceber? Quem é que me está a entender? Eu quero partilhar isto convosco. Porque eu não sei se vocês já repararam, mas o Senhor está a ser muito bom para nós. E nós estamos a subir mais um nível. Não só na presença dEle, mas materializando tudo isso em números físicos. Estamos a ter mais pessoas, famílias que estão a juntar a nós. A casa de Deus está a encher. E eu pergunto, tu não queres ter uma vida melhor? Tu não queres ter aumentos extraordinários de salário? Por isso é que a gente está a confessar isso ao domingo. Tu queres ter mais clientes? Queres ter um terceiro, quarto, quinto, 10º carro a trabalhar para ti? Isso é o maior sonho que eu tenho. É vocês chegarem ao pé de mim e dizer assim: comprei mais um carro, pastor. Vou pôr mais uma pessoa a trabalhar. Pastor, fui avaliada e vou subir de escalão outra vez. O primeiro-ministro do nada, e era preciso uma mudança de cérebro agora, mas pronto, dar um novo aumento aos reformados a meio do ano. Pumba, do nada. 2,5%. Tumba. É impossível. Não estamos a ser fiéis a Deus. Não estamos a honrar a Deus. Não buscamos a Deus altruisticamente. O que é que isto significa? Sem lhe pedir nada em troca. Não temos a nossa fé
colocada nele, não confiamos nele de todo o coração, não nos alegramos nas coisas boas que ele faz, e até nas más, porque nos livra da morte, nos livra da doença, nos livra do problema. Então, por que não limpar o meu coração constantemente? Fazer uma análise constante. Não posso estar magoado. Não, eu vou... aquela pessoa falou mal, eu vou falar. Está tudo bem consigo? Está tudo bem. Então você falou-me assim um bocadinho, passa-se alguma coisa, eu falhei em alguma coisa. Mata-se logo o bicho. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Isto é tão importante. Estão a sentir o mesmo que eu, a presença de Deus aqui? Isto que eu estou a ensinar hoje é a verdadeira essência de andar em amor. Perdão, perdoar. Mais do que eu buscar o perdão dos outros, é eu estar bem com Deus e perdoar os outros. Eu é que tenho que perdoar os outros. E se eu magoei alguém, eu vou ter com as pessoas e peço perdão, que é o que eu tenho feito. E assumir os meus erros, não tenha medo de dizer a Deus, não tenha medo nenhum de dizer a Deus, eu assumo todos os meus erros, eu assumo as responsabilidades, eu sei que vou pagar por aquilo que eu fiz, mas a tua graça me basta. O apóstolo Paulo pediu ajuda ao Senhor porque estava a passar uma fase muito complicada da vida dele. E o que é que o Senhor lhe disse? A minha graça te basta. Ele sabia que aquilo que estava a passar era fruto do que tinha feito. Ninguém se engana a si mesmo. Ninguém se engane. Porque aquilo que o homem semeia, o homem colhe. Mas eu tenho Jesus, já fui perdoado. Foste perdoado do teu passado, dos teus pecados atuais. És perdoado, sempre te arrependes de todo o teu coração. Mas o fruto daquilo que semeaste, dele não escapas. É aliviado, é mesmo aliviado pelo poder da graça de Deus. Mas ninguém escapa. Quem é que me está a entender? Então não deixes que o sentimento faccioso... Qual é o sentimento faccioso? Vou pôr aquele de parte que eu não gosto daquilo. Fazer fações. O grupinho. Eu vim de uma igreja há muitos anos atrás, vai fazer já 18 anos que eu estou livre. 18 anos que estou livre. Já passaram-se 18 anos. Já é maior de idade, já vai à discoteca sozinho e tudo. Não tarda muito, está a fazer 20 anos. Isto é impressionante. Eu vim de uma igreja onde os grupinhos era a coisa mais normal. Aqui não há. E eu não vou nunca permitir que haja. E no dia em que houver, eu faço a dança das cadeiras. Tu vais para ali, tu vais para lá, que é para não haver grupinhos. Não haver ninguém. Mas o pastor, mas eu dou-me mais com esta pessoa. Isso é outra coisa. Isso eu também. Eu tenho 15 ou 20 presbíteros aqui na igreja. No entanto, eu dou-me mais com alguns. Não quer dizer que eu não gosto dos outros. Gosto. Mas alguns têm umas funções, têm umas tarefas especiais. Têm a chamada. Alguns só têm a chamada do presbitério. Outros têm a chamada do presbitério e mais qualquer coisa. E a esses eu não posso impedi-los de crescer. Eu não preciso de que eles me agradem, até porque ninguém nesta casa vive para me agradar. Graças a Deus que ninguém vive para me agradar. Nem eu vivo para me agradar, porque se fosse para me agradar, eu estava em casa, sentado no sofá, tapado com a mantinha, a ver um filme. Eu estou aqui para agradar a Jesus Cristo. Tu estás aqui para agradar a Jesus Cristo. E se tu queres mesmo agradar a Cristo na tua vida, no teu testemunho, na tua chamada, no teu serviço, no tudo aquilo que tu és e aquilo que tu representas, então eu tenho que perdoar, eu tenho que viver em perdão e não posso permitir que o sentimento faccioso,
a raiz da amargura, a fagulha que vem queimar a seara do meu coração, sequer entre dentro de mim. E às vezes temos que ser ingênuos. Mesmo sabendo que nos estão a querer fazer mal, temos que sorrir e dar glórias a Deus e dar umas palmadinhas nas costas e dizer: epá, és uma bênção, eu vou orar por ti. E não vou fazer como o outro, que dizia: o Senhor te guie contra um poste. Eu vou orar por ti porque eu quero o teu bem. Aleluia, glória a Deus. Posso ouvir um amém? Colossenses, capítulo 3. Está boa a presença de Deus aqui, ó. Está bem boa. Pois vem, sim senhor, desde a oração. Aliás, já desde um bocadinho antes, porque o que fiz... Exatamente. Até tremeu, glória a Deus, aleluia! É bom ver a glória de Deus a mover-nos. É bom ver o mover do Espírito. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia! Gálatas 3, 13. Desculpem, é o hábito de ser Gálatas 3, 13. É Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Diz assim: suportando-vos uns aos outros. Olha o que é que o apóstolo Paulo não usou o termo amando-vos uns aos outros. Porque ele sabe que há uns que nós conseguimos amar. Samuel de Otorian contava esta história. Quando ele ia ao Egito, e ele amava aquele país, quando ele ia ao Egito, pregava e geralmente não o deixavam sair se ele não estivesse lá pelo menos um ano a pregar todos os dias. Obrigavam o homem a pregar todos os dias. Era 52 semanas a pregar, até ficar roquinho da garganta. Era um avivamento tremendo. Salvavam-se montes de pessoas, as igrejas enchiam, era uma coisa extraordinária. Mas quando ele decidia vir embora, toda a gente vinha-se despedir dele à estação. E ele conta. Com banho, sem banho. Com roupa lavada, com roupa com um ano sem ir à máquina. Uns com hálito, alho e a cebola, outros só a cebola, outros só a alho. E ele diz, nem todos são passíveis de ser amados, mas suportando-nos uns aos outros, tornamo-nos unidos. É o que diz aqui, olha aí. Suportando-nos uns aos outros e acusando-nos... era só para saber se estava atento. Perdoando-vos uns aos outros, e se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eu com Gálatas. Gálatas, vai lá para a tua casa agora. Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. A palavra perdoando-vos aqui, carizomai, caridade, amor, implica sermos benignos. Isto é tão bom a gente saber estas coisas. A palavra utilizada não é só, estás perdoado. Não. O perdão verdadeiro é aquilo, não. Do fundo do meu coração estás perdoado. E depois não penso mais no assunto. Não venho para o meu lugar a pensar. Que coisa. O perdão. Como é que tu gostavas de ser perdoado por Deus? Algum de nós gostava de ser perdoado por Deus como nós perdoamos uns aos outros às vezes? Mãe, estás perdoado. Mas depois Deus vinha para o trono e dizia, chico esperto. Deve pensar que eu... Mas é o que nós fazemos. Eu conheço o de gingeira. Eu também conheço muita gente de gingeira. E o principal deles sou eu. Eu conheço-me a mim próprio de gingeira.
Eu quando me vejo ao espelho eu digo sempre, olha o fulano, filho da mãe e do pai, olha, olha. Eu não estava cá se não fosse da mãe e do pai, exatamente. Estás a olhar para mim? Estás a olhar para mim? Pois claro que está. Estou a olhar ao espelho. Eu sou o pior deles. Portanto, vamos ser sinceros. Perdoar implica amar. Eu não consigo amar profundamente, que era o que deveria de ser, que é o verdadeiro amor do tipo de Deus, aquele amor com que Deus nos ama. Não é o amor da amizade, nem é o amor do carinho e do sexo. É o amor do tipo de Deus. Um amor que é muito maior do que qualquer tipo de amor que nós possamos ter. O amor ágape. Não é o amor de um pai para um filho, porque esse amor é quase incondicional. É quase incondicional. Mas o amor do tipo de Deus para connosco é incondicional. Hã? Não, o amor de Deus não há masculino nem feminino. Ele ama-nos porque nós somos criação dele. Ele soprou sobre nós da sua própria vida nas nossas narinas. Às vezes as pessoas dizem, isso só aconteceu com Adão e com Eva. Não. Os cientistas já conseguiram mostrar bem que a primeira coisa que acontece à célula quando ela se começa a dividir e a formar as coisas é o sopro de vida. Ninguém sabe de onde vem, mas entra ali, que é o que faz aquilo começar a gerar. E sabe qual é a primeira coisa que é gerada? É a espinha dorsal. O sistema central nervoso começa a ser formado. Até nisto Deus faz tudo perfeito. Tudo perfeito. Começa sempre pela base. Começa sempre pelo caminho certo. Para o cristão aprender a amar, a primeira coisa que Deus faz é pô-lo no caminho do perdão e da ofensa. Porque senão nós nunca vamos saber perdoar. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se alguém, não é? E se alguém tiver alguma queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É tão bom perceber isto, que isto é tão importante. Até podemos ler o 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Está aqui quase o resumo do fruto do Espírito. Está aqui quase o resumo do fruto do Espírito. É o 12, versículo 12. Subimos ao 12. Já lá vamos, é o que vem a seguir. É mesmo. É a machadada final. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Ainda estamos no 12. Santos e amados. Olha, atenção, santos, puros. Iguais a Deus. Amados, somos amados por Deus. De entranhas de misericórdia. Quer dizer que o nosso espírito tem que ser um espírito perdoador. Irmãos, eu vou ser muito sincero. Graças a Deus não tenho dificuldade em perdoar. Este último ano que passou eu levei 7 meses, 8 meses a perdoar uma certa pessoa. Mas eu consegui. E sabe qual foi a prova que eu tive? Que eu consegui perdoar essa pessoa? A primeira grande prova foi eu sentir o Espírito de Deus a falar comigo outra vez. Eu dizia desde o início desse episódio que eu já tinha perdoado a pessoa, mas eu não tinha perdoado a pessoa. O pastor estava a falar pela fé. Não estava a falar pela fé. Eu estava a falar pelos sentimentos. E é aqui que está o grande problema, é que o perdão não é um sentimento. O perdão não é uma coisa que eu sinto. Agora sim, eu sinto, perdoei. Não sentiste nada. Tu sentiste, foi o chouriço que me estou há bocado, está aí a mexer qualquer coisa nas entranhas. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, entranhas de misericórdia, que é porque se é para ter misericórdia, que seja cá do fundo, com paixão e misericórdia.
Sexta-feira passada, aquele sem-abrigo que às vezes está aqui na zona, pediu-me 1 euro para uma sopa. E eu disse-lhe, eu não tenho dinheiro. Eu nunca ando com dinheiro. Mas vamos ver o que é que conseguimos. Mais tarde, se calhar que meia hora, 1 hora, o presbítero Samuel chegou e eu pedi ajuda ao presbítero Samuel. Eu ia-lhe dar o dinheiro para ele ir ali, aqui ao supermercado ao lado, não quer dizer qual é, para não fazer publicidade ao Jumbo, claro. Que era para ele lá ir comprar. Mas ele chegou ali fora e ele já não estava ali. No domingo, quando saímos, estava a minha mãe e o António comigo, ele estava ali. E o presbítero Samuel também estava. Pois, nós fomos até a minha casa. E eu virei-me para ele e disse-lhe, andámos à sua procura na sexta-feira. E depois chegou a minha hora, fui-me embora. E eu disse-lhe, então, mas eu quis cumprir com a minha promessa. Eu dinheiro não lhe ia dar. E dinheiro não dou. Mas faço o que Jesus disse. Dá-lhes vós de comer. Depois perguntei, nós temos esta benesse do pão. Deram pão ao Senhor. E deram pão e fiquei feliz. Pronto. Ele já tinha almoço. Glória a Deus. Deus é bom. Agora, estas entranhas de misericórdia não quer dizer que eu agora ceda a tudo. Eu já vi uma vez acontecer. Um pastor deu dinheiro para ajudar e pensou, vou dar dinheiro a este irmão. É uma família, pai, mãe e 2 filhos. Vou-lhes dar dinheiro para eles comerem. E no domingo a seguir ele apareceu com a conta da luz. Pastor, está aqui para pagar. E o pastor disse, não, desculpe, mas eu não vou pagar. A conta é sua. Você não tem amor. Você não faz o que Deus disse. Você é um falso pastor. Eu vi isto, ninguém me contou. Nós vimos. Por isso, o que é que eu aprendi? Se a pessoa tem dificuldades, tens fome, eu dou-te comer. Tens frio, eu vou buscar casacos lá abaixo à ação social e eu dou. Vocês estão-me a compreender? E isto tem que ser feito com... Não é porque eu tenho, ou porque eu sou superior. Não sou. Nem tenho. É por compaixão e misericórdia. Agora, o pastor não dá dinheiro porquê? Porque eu não sei se o dinheiro vai ser usado corretamente. Chama-se isto de sabedoria. Chama-se isto de ter cuidado. Porque eu poderia dar dinheiro. E eu ia criar um monstro. Porque a seguir, no domingo a seguir, ou na sexta a seguir, vinha-me pedir outra vez. Aquele dá-me. Vocês estão a perceber? E eu prefiro que ele me venha pedir comida. Entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade. Considerem-se sempre os mais pequenos. Eu fiz aquele funeral. Estavam lá pastores muito mais graduados do que eu. O P de pastor muito maior que o meu. O meu é P pequenino. E eu disse, eu sou o mais pequeno de todos aqui. Mas agradou ao Senhor e à família ser eu a fazer aquela cerimónia. Então, fui humilde e agradeci a Deus e fui agradecer à família. Sou muito grato àquela oportunidade que eu tive. E por isso, alguns deles também me vieram agradecer e mostrar que, por grandes que sejam, ou por grandes que tenham sido, continuam a ser grandes pela humildade que revelaram, pelas palavras que me disseram. E isto mostra-me que são pessoas que sabem o que é ser humilde, ser manso, longânimo, benigno, entranhas de misericórdia, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se houver queixa,
Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Agora vamos ao 14, como o presbítero Rui estava a dizer. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Eu posso fazer tudo isto, perdoar, posso ser longânimo, ser paciente, às vezes é só uma capa. Mas se eu não fizer com amor, não funciona. Eu explicava a uma pessoa, vocês sabem que um dos grandes assuntos, ou um dos assuntos mais fraturantes da Bíblia é o dízimo, não é? O dinheiro, ponto. Pode-se falar de amor, de sexo, de mulheres, de homens, de guerra, de mortes, de anjos, doutrinas malucas, doutrinas que estão escritas naquele livro de Primeira de Imaginações, e boatos dos apóstolos, mas quando se toca a dinheiro, muita gente ainda hoje tem aquele arrepio na nuca, sabe? Aquele arrepio que... Eu já tenho explicado isto milhentas vezes, mas vou voltar a dizer mais uma vez. Pastor, o dízimo é para hoje? Enquanto lei, não. Então o pastor é dizimista? Sou. Então, mas a lei foi abolida? Não. A lei foi simplificada no amor. Se eu não der por amor, eu prefiro que ninguém dê. Mas se eu der por amor, então vai dar grande fruto, tanto para a casa que o recebe, como para a tua vida. E aí entra o segredo que é, mas a lei dizia que era 10%. Pois, mas o meu dízimo e da minha mulher, por exemplo, é muito mais do que 10%. Porque não é os 10% que interessa, é o princípio da honra, é o princípio do amor. Eu dou porque eu amo esta casa. Eu dou porque eu amo este ministério. Eu dou porque eu vos amo. Para que nós possamos ter um ar-condicionado como deve ser. Para que nós possamos ter câmaras de vídeo e espalhar o Evangelho e ir por este mundo fora. Para que nós possamos ter estas instalações que ninguém acredita. Quando eu falo que nós temos isto, ninguém acredita. E quando eu digo que temos isto e que só levantamos uma oferta por fim de semana, descabelam-se todos, arrancam os cabelos da cabeça, porque ninguém acredita. E que o Senhor tem sido a base e a fonte desta casa, ninguém acredita. Toda a gente pensa que recebemos subsídios do Estado. Repararam os subsídios? Que é para ser subsídios mesmo. Subsídios do Estado, ou que recebemos ofertas de um ministério maior dos Estados Unidos. Deus me livre, não quero nada dos Estados Unidos neste momento. Ou de outro país qualquer. Não. Só recebemos a graça de Deus e a glória do Senhor da Glória. E às vezes caem transferências, caem ofertas que eu nem sei como é que é possível, só Deus. Por isso, acreditem no que eu vos estou a dizer. Quem viu as instalações que a gente tinha e quem vê as que a gente tem agora, só pela glória de Deus. Só um coração perdoado. Só um coração perdoador. Só um coração limpo. Um coração alegre, que se alegra nas coisas que Deus dá. Por isso é possível nós vivermos alegres, perdoando. É fácil? Não. Olha, eu vou-vos ser muito sincero. Eu estava a contar que eu levei uns meses a perdoar uma pessoa, algo que aconteceu o ano passado. E o primeiro grande sintoma de prova de que
eu já tinha conseguido perdoar a pessoa, foi eu sentir o Espírito de Deus de volta, forte na minha vida. O segundo sintoma que eu senti foi Deus voltar a sussurrar ao meu ouvido. Não só o que ministrar, mas o que dizer e o que fazer em certas coisas da minha vida profissional, da minha vida ministerial e até da vossa vida. Alguns de vocês vieram ter comigo para dizer assim, eu preciso falar consigo, e eu já sabia o que era. Eu disse logo, ok, eu já sei. É isto, isto, isto. É mentira o que eu estou a dizer? É mentira o que eu vos estou a dizer agora? Não é, para não? Pois é. E o terceiro grande sintoma, sabe qual foi? Ter vontade de perdoar o imperdoável. Porque quando nós estamos a bem com Deus, quando nós conseguimos ter o nosso coração limpo, até aquilo que nos devem, a gente faz assim. Porque Deus tem mais para me dar e para te dar do que aquilo que o diabo tem para nos roubar. E o diabo não vai roubar mais a nossa vida. Não vai atrasar mais a chamada, a minha e a tua. Nem vai atrasar mais a obra que Ele quer fazer aqui. O que é que eu preciso? Eu, como pastor, que vocês todos estejam alinhados comigo nisto. É fácil? Digo já que não. Alguns de vocês, para ter isto tudo alinhadinho, tudo feito, vão demorar aí 1 ano, ano e meio. Outros vai ser um bocadinho mais rápido. Mas nós temos que o fazer. Vocês têm que o fazer. Vocês têm que o fazer. Cada um tem que fazer a sua caminhada. Cada um tem que fazer a sua caminhada. Eu empurro-vos a todos. Mas Mas os ténis estão calçados com os vossos pés. Quem é que me está a entender? Então é isto. É isto que eu tenho para vocês hoje. É isto que eu tinha para vos entregar. E mais, Mateus 18, vamos lá, já que há bocadinho estávamos a falar em Mateus 18. Vamos aqui matar o borrego. Sabe porquê que eu digo matar o borrego? Porque eu ouvi tanto tempo, tantas vezes, falar de Mateus 18, como se fosse uma coisa tão má. Mas Mateus 18 é a melhor coisa que existe. Mateus 18, para já, não é só um conjunto de 9 versículos a 10. É um capítulo muito maior, que tem muito mais coisas maravilhosas. Mas veja aí o versículo 15. Ora, se teu irmão, Mateus 18, versículo 15, capítulo 18, versículo 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Eu fazia isso com o meu irmão. O pirralho, nós temos 12 anos e meio de diferença, não é? De idade. Sendo eu o mais novo e mais bonito. Gaba-te cesto. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Atenção. Aqui a repreensão não é a correção. A repreensão é dizer-lhe, tu magoaste-me, tu ofendeste-me. E nós temos que acertar isto. Porquê que a gente ouve a palavra repreensão e pensa, não podes voltar a fazer isto. Eu estou aqui para te corrigir. Não, isto é errado. Porque somos iguais. Somos iguais. Alguém aqui sabe-me descrever como era a tampa da Arca da Aliança? Ou o trono de Deus, porque era onde o Senhor se assentava, a tampa do propiciatório.
aonde o sumo sacerdote espargia o sangue. Alguém sabe descrever? Eu sei descrever, eu quero saber se você também sabe. Está lá um pormenor, está lá um segredo. Isso, não são anjos, são arcanjos. Estão 2 arcanjos. E eles estão como? Virados um para o outro. E os olhos estão alinhados uns com os outros. E as asas estão alinhadas umas com as outras. Porquê? Para eles se lembrarem que eles são iguais. Ai, mas eu sou pastor. Olha, és de carne e doce, como o teu irmão que está sentado ao teu lado. Ai, eu sou presbítero. És tão igual, com cabelo e sem cabelo, que aquele que está sentado ao teu lado. Não interessa qual é a responsabilidade do título. Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. Então aqui quando diz, se o teu irmão pecar contra ti, tu vai e repreende-o entre ti e ele só. Não é para depois sair e ir contar histórias. Não é repreender para o corrigir, é dizer assim, é abrir o coração e dizer, tu magoaste, tu ofendeste. Eu não gostei disto. E a pessoa pode dizer, epá, fez sem querer. Não foi com maldade. Mas tu também disseste isto. E isto está feito para ser entre iguais. Estão a perceber? É entre iguais. Quer dizer que têm que abrir os dois o coração. Repreende-o entre ti e ele. Conversa com ele. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Versículo 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2. E aqui sim já é diferente. Aqui já é o confronto. E aqui, como vosso pastor, eu digo-vos, não pode ser só um confronto. Tem que ser... Você pode dizer, tu fizeste isto, fizeste aquilo, e a seguir temos a obrigação. Porque somos santos, perfeitos, alinhados com Deus, temos a obrigação de dizer assim, e eu quero te dizer que eu perdoo-te. Quanto a mim, está tudo esquecido, tudo ultrapassado. Leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Não diz para eu o pôr na rua da igreja. Diz que eu tenho que o considerar. Por isso é que vocês às vezes me ouvem dizer assim, há aqui pessoas que não estão salvas. Quem é que me está a compreender? Já houve pessoas, e é verdade, em 26 anos de pastorado, houve pessoas a quem eu dei o conselho de ficarem onde estão, de não virem, não voltarem. Porque eu já sei o que é que vai fazer, o que é que vai acontecer. Porque as pessoas não mudaram. Sabe como é que... Olha só aqui entre nós, que ninguém nos ouve. Sabe como é que eu sei quando uma pessoa está verdadeiramente arrependida? Não é pelo que diz, é o que faz. Mas quando uma pessoa quer mostrar que está muito arrependida, mas depois enaltece-se a si próprio, exalta-se a si mesmo, porque eu sou muito fácil de perdoar, porque eu sou muito bom, porque eu sou maravilhoso, lindo. Já me disse tudo. E sabe outra coisa? Quando tu começas a entrar naquilo que Deus tem para ti, verdadeiramente, sabe o que acontece? Logo vem à tua vida pessoas do passado que já te magoaram muito. Do nada telefonam-te, ou do nada mandam-te uma mensagem. Estou muito arrependido de tudo o que eu fiz. Queria uma oportunidade, uma nova oportunidade.
Porque a Bíblia diz que nós temos que dar oportunidades. Amém. Sim, está perdoado, está tudo esquecido. Eu não vou voltar a pôr a cabeça dentro da boca do tigre. Estão a perceber agora? Tu tens um familiar difícil. Não sei quem é. Mas alguém que, pronto, é conflituoso. Perdoa. Não digo para tu falares bem se tu não tens coisas boas para falar dele ou dela. Não interessa. Se não tens nada de bom para falar, não digas nada. O que é que tu achas de tal pessoa? Não tenho opinião. Não tens porque ele é mau. Não tenho porque eu sinto que neste momento as minhas palavras são mais valiosas dentro de mim do que fora. É um amigo, é um colega de trabalho, é um chefe que é conflituoso. Pastor, como é que eu faço? Temos que lidar com a pessoa? Temos. É lidar com cautela. Não ponhas a cabeça dentro do tigre outra vez. Quem é que me está a entender? Olha, Jesus ia pregar às sinagogas, verdade ou mentira, ao princípio. E depois o que aconteceu? Expulsaram-no. Foi ou não foi? E até começaram a empurrá-lo para um penhasco para o apedrejar ou atirar lá para baixo. Foi ou não foi? Mas a uma certa dada altura, Jesus pensou, acabou-se a festa e passou pelo meio deles e nada lhes aconteceu. Quantas vezes mais Jesus voltou a pregar na sinagoga? Nenhuma. Deixou de amar os fariseus? Não. Deixou de amar os saduceus? Não. E os essénicos? Pois é, mas aí é que está. Nunca mais voltou a pôr a cabeça dentro da boca do tigre. E eles arrazoavam entre eles para o matar. E eles é que iam ouvi-lo, porque ele pregava nos desertos, nas praias, nos lugares. Houve uma altura que até usou uma colina, o Sermão da Montanha. Uma colina para pregar para a multidão que se estendia pela colina abaixo. Certo? E os fariseus foram para lá. Os religiosos foram para lá ouvi-lo. E eu pergunto, ele voltou à sinagoga porque os fariseus estavam lá? Não. Ao princípio, Jesus ia comer à casa dos fariseus ou não? Ia, pois. Agora ficaram todos assim, já para mim, tipo, estas perguntas com rasteira. O que é que ele vai responder? Sim. Eu sabia esta. Ia, é verdade. Vocês vão ler e vão perceber que ele ia à casa deles. Mas depois deixou de ir. Porquê? Para não pôr a cabeça dentro da boca do tigre. Então começou a comer em casa de quem? Dos rejeitados. O leproso. Havia lá um que era um leproso. Não sei se era Lázaro, não sei qual era o nome dele. Mas eu sei que era um que não era suposto sequer ele ir à casa dele. Quanto mais ir comer com um leproso. Ninguém lá queria ir. Foi comer à casa de Maria e de Marta. Foi comer à casa de outros. Até em casa do publicano, o Zaqueu. Vocês estão a perceber agora? E Zaqueu não era apreciado pela multidão. Porque ele era um cobrador de impostos e era malandro. Quem é que me está a entender? Então, perdoou. Deixou de falar a palavra? Não. Voltou a pôr a cabeça dentro da boca do tigre? Não. Mas seguiu a vida dele. Vocês não ouvem Jesus dizer mal dos fariseus. Vocês ouvem Jesus criticar a postura deles. Porque arrazoavam entre eles, porque distorciam as palavras de Jesus, porque enganavam as pessoas, porque roubavam o povo.
Mas eu nunca o ouvi criticá-los porque eles o queriam matar. É aqui que entra o grande segredo. E nós somos capazes disto. Só temos que nos treinar, preparar. Posso ouvir um amém? Vamos orar? A papinha foi boa hoje? A sopinha é sempre boa, não é? Glória a Deus. Olha, só o título de... Lembrei-me agora. Que nós consigamos perdoar como Paulo perdoou o centurião que vivia com ele na casa dele. Paulo esteve 20 anos em prisão domiciliária. E ele não tinha total liberdade, porque havia lá um centurião e havia de haver uma centúria, 100 fulanos lá à volta, para guardar aquele. Ao ponto de se tornarem amigos. Ao ponto de, quando Paulo estava para ir a Roma, e foi, o barco afundou, como vocês sabem, houve um naufrágio, e os outros soldados romanos já estavam a fazer contas, vamos matar os prisioneiros. Paulo era um daqueles. E o centurião, porque já gostava dele, disse-lhes: não façam tal coisa. Espera aí, que ele não vai fugir. Eu tenho a certeza que nem ele nem os outros. E ninguém fugiu. Nem ninguém morreu. Que nós consigamos isto. É difícil. Olha, é mais fácil grelar a batata do que você fazer isto. Acredito. Que nós consigamos o mesmo que Jesus. Pregado na cruz, a sofrer humilhação, ouvir um fulano a dizer-lhe a ele: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti e salva-nos a nós. E o outro diz: cala-te, olha, lembra-te de mim quando chegares ao paraíso, quando chegares ao céu. E Jesus disse-lhe: está bem, tens o curso de novos convertidos? Fizeste o curso básico complementar? Fazias a escola bíblica? Ele nem sequer foi batizado nas águas, nem no Espírito. E, no entanto, o que é que Jesus lhe disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isto é impressionante. Quer dizer que ele perdoou instantaneamente aquele que apenas disse: lembra-te de mim, tem compaixão de mim. O lembra-te de mim é uma palavra que pode ser considerada igual a esta: tem misericórdia, tem compaixão. Às vezes eu já vos disse isto, já partilhei isto com isto aqui. Lembra-se daquele cigano que orou aquela parte que está em 1 Coríntios, e Deus deu uns para isto, para aquilo, e para os doutores, e ele não se... Para ele o doutor era o médico que ia curar a mulher. Senhor, tu deste os doutores, tu deste uns para doutores, então que o teu espírito se mova. Vocês estão a perceber que, por vezes, a nossa falta de palavras, a nossa falta de entendimento, a nossa incapacidade para nos exprimirmos, não pense que Deus não percebe aquilo que você está a pedir ou que você precisa. Ele percebe. Quando ele disse: lembra-te de mim, ele estava a dizer: perdoa-me. Tem compaixão de mim. Às vezes nós estamos à espera que as pessoas que nos magoam, que cheguem ao pé de nós e digam assim: eu peço imenso perdão, excelentíssimo. Irmãos, há pessoas que me magoaram profundamente, que foram perdoadas com um abraço. E nunca ouvi da boca deles: eu peço perdão. O abraço foi suficiente. Uma lágrima num aperto de mão, uma postura de respeito, fala às vezes muito mais do que palavras. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Paizinho, nesta noite, mais uma vez, muitas graças te damos pela tua palavra. Oh, Senhor, a tua palavra nos revigora.
A tua palavra nos vivifica. A tua palavra nos dá força e ânimo. A tua palavra faz toda a diferença na nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a entender isto, ajuda-nos a pôr em prática, ajuda-nos a viver, a ser exemplo. Ajuda-nos a glorificar o teu nome, Senhor. Que nós possamos transportar esta unção para a nossa casa, esta glória. E que nós, vivendo isto e pondo isto em prática, nunca mais sejamos os mesmos. Em nome de Jesus. Graças te dou, Senhor. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo? Amém. Glória a Deus.